Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A passagem bíblica de hoje encontra-se em Lucas capítulo 7, do versículo 18 ao 23. E tenho aqui uma grande preocupação, uma pergunta de um grande homem de Deus. Na verdade, o maior dos profetas. E nós veremos a dúvida que ele tinha. E deveremos perguntar, e as nossas dúvidas? Será que não temos dúvidas também? Será que não temos problemas, questões que não entendemos e que temos medo de lidar com as nossas dúvidas? Vamos aprender sobre isso hoje. Eu tenho certeza que será uma bênção. Todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. É uma forma de você acompanhar e aproximar de Deus. Mesmo que seja pouquinho tempo, mas estamos juntos aqui todos os dias. É um propósito. Hoje completa 200 dias de devocional. Então, já 200 palavras de Deus, 200 orações. Isso é muito importante. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Com certeza, eu já devo ter lido mais de 2.000 páginas de livro, de Bíblia e entre outras coisas. Mas vamos lá. Temos hoje aqui testemunho. Nossa irmã Irani Moreira está dizendo que pediu oração porque estava com 3 hérnias de disco e está dizendo que está completamente curada. Deus abençoe a senhora irmã Irani. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando ele realiza milagre, ele é Deus. Se não realizar, continua sendo Deus também. Tem outras pessoas que pediu oração, estamos orando, pedi oração pela família, pelo marido, pelos filhos. Não esquecemos de vocês, continuamos na oração. E pode fazer o seu pedido de oração e qualquer um dos irmãos pode ajudar em oração. Você viu que alguém fez pedido de oração? Ore também uns pelos outros. Deus te abençoe, então, por compartilhar o testemunho. Temos aqui ainda nossa irmã Francislene Berto. Deus abençoe sua vida. Elton Costa, obrigado por participar. Nossa irmã Elisângela Lima, Deus te abençoe. @Visc09. Deus abençoe você, participa todos os dias também. Nossa irmã Rose Oliveira. Nossa irmã Dias, 89896, minha esposa, Deus te abençoe. E é isso aí, deixa o seu comentário aqui para que nós possamos entender que você está participando conosco. Vamos para o texto bíblico? Deixa eu ler para vocês aqui o versículo 19 do capítulo 7. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos, curou muitas enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse: Ide e anunciai a João que tendes vistos e ouvido. E Jesus vai dizer o seguinte no versículo 23. Bem-aventurado aquele que em mim não escandalizar. Eu sei que o texto parece assim meio vago, mas aqui nós temos um grande homem de Deus fazendo uma pergunta. Ele manda os discípulos perguntar a Jesus se Jesus era de fato o Messias, se Jesus era de fato aquele que eles esperavam. É interessante que João Batista já havia, quando batizou Jesus, ele já havia dado testemunho de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer que após ele viria um que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista sabia quem era Jesus. Só que nesse momento, João Batista estava preso. Estava para morrer. Então toda aquela opressão, aquela angústia da morte, o sofrimento que João Batista estava passando ali para ter a cabeça cortada, degolado, então ele manda os discípulos perguntar.
Aqui é fácil de presumir que João Batista estava meio que com dúvidas, preocupado, desesperado. E o que é interessante aqui é que não era qualquer tipo de homem. Não era qualquer um vacilão na fé, uma pessoa que duvidava. Não, João Batista era o maior que houve entre os profetas. Então aprendemos aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem nenhum problema você ter dúvidas, você ter medo, você desesperar algum tempo. O importante é você fazer perguntas à pessoa correta. Tem pessoas que quando se desespera, eu não sou contra você procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu não sou contra procurar médicos de forma alguma. Mas é importante, a primeira pessoa que você pede ajuda é Jesus. João Batista, quando teve as suas dúvidas, ele pergunta para Jesus, ele manda perguntar para Jesus. Então pergunta para Jesus. Tem até um hino que fala, né? Conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor. Ele tem uma saída, uma porta para você. Então, vemos aqui que vários homens de Deus tiveram problemas. Vemos Moisés em Números, capítulo 11, versículo 10 até o 15. Moisés reclama com Deus que o seu fardo estava muito pesado e Moisés diz para Deus assim, olha, me mata de uma vez, é melhor eu morrer. Você pode conferir em Números, capítulo 11, do versículo 10 ao 15. Você vai ver Elias ali também pedindo a morte, dizendo que não merecia viver. Olha só, 1 Reis capítulo 19. Vemos Jeremias angustiado. Olha só o que Jeremias vai dizer aqui no capítulo 20 de Jeremias, versículo 8 e 9 e o 14. Vou ler o capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe deu à luz. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu um filho, alegrando-o com isso grandemente. Jeremias estava tão desesperado aqui, que ele amaldiçoou até a pessoa que deu um recado para o pai dele. Olha o desespero de Jeremias. Deixa eu ler também o versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Às vezes você ora, pede a Deus uma resposta, Deus não te responde. Você pede a Deus um sinal, Deus não te dá sinal. Você clama, não acontece nada. Você fica vendo ali algumas passagens bíblicas que você não entende. E não tem respostas. Nós vemos os homens de Deus aqui também lamentando. Olha o que Jeremias falando. Eu não vou falar mais no nome de Deus, mas ele não conseguia. Ele não conseguia ficar sem lamentar por Israel, sem profetizar. Era o chamado dele, era a obra dele. Vemos também o apóstolo Paulo contando que desesperou pela sua vida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e o 9. Então, vemos João Batista levando as suas dúvidas. Ele buscou respostas em Jesus, fazendo perguntas. Pergunte para Jesus, pergunte para Deus. Eu tenho certeza que ele vai abrir a sua mente. E não tem nada a ver com Bíblia, mas tem uma frase filosófica que diz que o que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são exatamente as perguntas. Porque quando você tem resposta, você para, você estaciona. Mas quando você tem perguntas, você fica insistindo para saber. Então, o que faz o mundo girar, no sentido de tecnologia, essas coisas, o que faz a ciência evoluir é pessoas questionando, perguntando, dúvidas. Então não tenha medo de ter dúvidas, mas pergunte para Jesus, pergunte para a palavra de Deus, não pergunte para pessoas erradas. Nós vemos Saul quando
foi procurar uma feiticeira para ter resposta de Deus. Isso é o maior erro que ele pôde cometer. Ele morreu depois disso. Lá na casa da feiticeira, ele comeu uma comida de feiticeira, comida enfeitiçada, e eu posso dizer isso, no caso, como se estivesse sentando à mesa com os demônios. Depois disso, ele suicida. Ele fica ruim mesmo, vamos dizer que ele ficou endemoniado. Ele acabou suicidando. É uma coisa muito perigosa. Conte para Deus os seus problemas. João Batista não era um caniço agitado pelo vento. Ele não era uma pessoa medrosa. Não era uma pessoa que tremia nas bases por qualquer coisa. Você pode ver isso em Lucas 7:24. João Batista não era uma pessoa que preocupava com status, que preocupava com poder. Ele não pregava nos palácios, nos grandes templos. Ele pregava lá no deserto e as pessoas iam até ele. João Batista, de acordo com Jesus Cristo em Mateus capítulo 11, versículo 11, era o maior de todos. Ele era um homem que ele não se dobrava diante da injustiça. Se tivesse que falar mal do rei, ele falava. Ele não tinha... ele dizia: eu sou uma voz que clama do deserto, uma voz que clama. Seja você também uma voz, seja você também um João Batista de Deus. Pregue a palavra, e não importa quem esteja errado. Se você puder protestar contra o erro, proteste, porque assim mais pessoas terão oportunidade de perceber a verdade. Porque enquanto você está calado, o mundo está se movendo. Enquanto você está calado, as pessoas estão tentando colocar na cabeça dos seus filhos da escola que comunismo é bom. Estão tentando colocar na cabeça dos seus filhos que família pode ser de qualquer jeito, e estão colocando na cabeça dos seus filhos que pai não pode mandar no filho. Esses dias não, há algum tempo, a minha filha chega em casa com um papo de conselho tutelar, de corrigir, e aí é a hora que nós temos que abrir a boca e falar com voz de profeta, de profetisa, de ir até a escola e apertar os professores. Não tenha medo. João Batista teve a cabeça cortada, mas ele não se rendeu às afrontas do inimigo. O ministério dele foi honrado até o fim. E nós vemos aqui Jesus não atendeu. Parece que João Batista queria uma resposta, porque ele dizia que Jesus era aquele que o machado está posto ao pé da árvore. Mas Jesus Cristo não livrou João Batista da morte, mas exaltou João Batista, porque disse que ele era o maior dentre os homens, dentre os profetas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Sabemos, Pai, que existem muitas dúvidas, e dúvidas, Pai, que é só o Teu Espírito Santo que pode preencher nossas vidas. O vazio, Pai, que só o Senhor pode encher em nós. Deus, que o Senhor venha, Pai, nos acalmar, trazer paz para todas as pessoas que têm dúvidas, todas as pessoas que estão, meu Pai, sem saber se estão no caminho certo ou não. Pessoas, Pai, que estão sofrendo influência e ataque de seitas, que está tentando, Pai, colocar em xeque a palavra de Deus, a Bíblia, que está tentando dizer que cristianismo, meu Pai, não é uma religião séria. Deus, tenha misericórdia desse irmão e dessa irmã, e todas as pessoas que pediram oração, que estão orando comigo, as pessoas, meu Pai, que estão pedindo por uma porta de emprego, pedindo, meu Deus, por saúde física, saúde mental e até mesmo espiritual. Deus, o Senhor é um Deus de milagres. Quando João Batista perguntou se era o Senhor mesmo que esperava ou se haveria de vir outro, o Senhor curou muitas enfermidades e disse que estava atendendo aqueles pobres que precisavam. Eu tenho certeza que o Senhor está com os olhos como chama de fogo e as mãos estendidas sobre a nossa vida. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.